Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Hoje, que é dia 7 de novembro de 2021, gostaríamos de abrir o nosso programa conversando sobre a loucura e a obsessão. A obsessão, que é a influência que os maus espíritos exercem sobre as criaturas humanas, que tem nome camuflado dado pela medicina. Obsessão, ou seja, influência dos espíritos doentes, dos espíritos da loucura, dos espíritos que levam as pessoas ao suicídio, aos vícios, à viciação de uma forma geral, que a medicina chama muitas vezes de loucura, psicopatia, paranoia, chamam também de depressão, que os espíritos também geram depressões nas criaturas humanas, e que chamam também outros tipos de nomes próprios da nomenclatura da psiquiatria, da psicologia e da medicina, tanto do corpo como da alma, da mente, mas que no fundo também são geradas essas doenças pelas influências dos espíritos doentes, muitos deles vingativos, espíritos que têm caso conosco pessoal, a época em que convivemos juntos, em família ou fora, mas criamos inimizades em outras encarnações e reencarnamos hoje. Esses espíritos, eles não nos perdoaram e geram todos os tipos de problemas mentais, físico e psicológico em nós, nas criaturas humanas. E inicialmente nós gostaríamos de dizer que a cura dessas obsessões, ou o alívio dessas obsessões, que por trás não deixam de ser provas e expiações, estão essas curas e o alívio no estudo do Espiritismo, na medicina espírita, associada à medicina do Evangelho, que são adotadas, essa medicina, no Espiritismo, nas casas espíritas, nas casas de Espiritismo, onde se estudam as obras de Allan Kardec, estudo do Evangelho para o tratamento ou atendimento fraterno, onde se passa passes magnéticos, estudar o Espiritismo, fazer mudanças na própria alma, na maneira de pensar, de sentir, de agir, tirar ódio, rancor, inimizade de dentro da alma, que muitas vezes, aliás, todas as vezes, esses sentimentos, eles são o quê? Eles são atrativos para os espíritos inferiores, os espíritos doentes. E com a medicina do Espiritismo, qual? Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo do Livro dos Espíritos, à noite na dormida, preces para os espíritos que nos acompanham e que geram esses transtornos mentais
ou psicológicos em nós e que muitas vezes, se relaxarmos, o tratamento, nos casos de obsessão grave, pode descambar, pode resultar em internamento em casa de louco, quando na verdade os loucos, eles não são loucos, são apenas obsidiados, ou seja, influenciados pelos espíritos vingativos, inimigos nossos que já vêm de outras encarnações. E à luz do Espiritismo, existem 3 tipos de obsessão, de influência dos espíritos sobre nós. Existe a obsessão simples, a subjugação e também a fascinação, e mais outra que Allan Kardec acrescenta, que chama-se a possessão, a posse, a subjugação, o domínio completo que um espírito perverso, que as igrejas chamam de Satanás, de diabo, mas não são criaturas humanas, cheias de ódio e de rancor, que já vem de outras encarnações assim. E esses espíritos, então, geram loucuras nas criaturas, subjugam, dominam a casa mental, invadem a mente e criam loucuras, todos os tipos de transtornos mentais e espirituais. E vale dizer que quando essa obsessão é muito grave, e em nenhum caso de obsessão ou de subjugação espiritual, remédio de farmácia, comprimidos, não resolve o problema. Ao contrário, até que prejudica a vítima, no caso, os obsidiados. Porque remédio para loucura não existe, porque loucura é enfermidade da alma provocada, gerada pelos espíritos doentes. Aí geram enfermidades, distúrbios mentais, que psicopatia, como se diz na medicina, os psicopatas são loucos, mas loucos por obsessão. Mas existe, como diz Allan Kardec, comentando no Livro dos Médiuns, a partir aqui do capítulo 23, Kardec comenta, perguntando a um espírito elevado se uma subjugação pesada pode gerar uma loucura. Aí os espíritos respondem que sim, pode gerar uma loucura, mas uma loucura que não é patológica, não é uma loucura gerada por uma disfunção em uma parte do cérebro, em uma lesão cerebral, que também Allan Kardec estuda e o Espiritismo também estuda, a lesão cerebral, que já vem da criatura humana, ou então é gerada por outro tipo de problema aqui na Terra, que gera essa loucura, chama-se a loucura patológica. Mas a loucura gerada pelos espíritos obsessores, não há remédio material para curar esse tipo de loucura, porque é uma doença do espírito, é uma doença da alma. Também pode-se dizer, sem nenhum erro, que comprimido também não cura depressão, até que prejudica, porque depressão não é doença do cérebro, depressão não é enfermidade do corpo, mas distúrbios mentais, transtornos espirituais, é na alma, gerada também, muitas delas por espírito doente, que também estão depressivos no mundo espiritual. Foram depressivas aqui na Terra, essas criaturas, passam pela morte para o mundo espiritual e continuam depressivas, mostrando que a depressão não é física, é na alma, por isso que continuam depressivas no mundo espiritual. E quando se aproximam de uma criatura aqui na Terra, que também está predisposta
disponível a esse tipo de problema, a criatura fica depressiva. Logo, a causa é espiritual. E o que é a depressão? Para os que não conhecem, a depressão é uma tristeza, uma melancolia profunda e prolongada. Uma amargura prolongada. O que mais? É um distúrbio de uma forma geral, um desprezo pela vida que a pessoa sente, um autodesprezo e uma vontade de se suicidar, porque a vida não tem mais sentido. Isso se chama a depressão, gerada pelo que pode ser gerada por uma perda de casamento, uma separação, uma perda de saúde. São algumas causas materiais que geram a depressão ou as depressões. Mas por trás da maioria das depressões existem as influências de espíritos doentes, que também se aproveitam das causas materiais para aumentar o estado depressivo da vítima, dos doentes. E de maneira que o tratamento, de maneira que essas doenças provocadas pelos espíritos, a loucura, não é provocada pelos espíritos, que não é loucura, mas sim loucura espiritual, obsessão, subjugação e possessão de espírito doente. Não tem cura pela medicina material. E no dia que os médicos materiais passarem a se interessar pelo espiritismo, não é? Que é a medicina do espírito, a medicina da alma, e tem uma medicina própria associada ao evangelho, que também é uma medicina para a alma, para o espírito. No dia que os médicos, os psiquiatras, os psicólogos passarem a conhecer o espiritismo, eles curarão o maior número de pessoas loucas, de pessoas depressivas, de pessoas obsidiadas e subjugadas pelos espíritos inferiores, espíritos atrasados. E assim nós vamos encerrando o nosso programa hoje, que é apenas para reflexão, é uma realidade, um outro nível de realidade, de loucura e de cura dessa loucura apresentada pelo Espiritismo. E não devemos perder de vista que Jesus curou, ele e os apóstolos, curou muitos casos de loucura por obsessão, subjugação de espírito doente. Entre eles, o de Maria Madalena, que está no Evangelho, que Jesus afastou dela 7 espíritos doentes, viciados na sexualidade, que já tinha ligação com Maria de outras encarnações. E Jesus curou. E quantos outros casos não houve naquela época que Jesus e os apóstolos também curaram? É para reflexão, para os médicos, os psiquiatras e os psicólogos da escola puramente materialista e ateísta. Muita paz para todos.